Aplauda o Senhor Jesus nessa manhã. Dê um brado, dê um glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Oh Jesus, nós chamamos. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus. Vira para o irmão que está do seu lado, dá um abraço nele. Fala, que bom que você veio. Fala para ele assim, meu irmão, Deus demora. Fala assim. Fala, demora um tempo para Deus fazer de repente. Pergunta a ele, está desanimado, irmão? A Bíblia diz assim, irmãos, que os discípulos estavam todos abatidos, tristes, angustiados, aflitos, Rogério. Pastor Rogério, aflitos. Aí a Bíblia fala assim, tá tudo trancado numa casa. Aí a Bíblia fala assim, ó, de repente. Jesus apareceu. Irmão, sabe o que a gente precisa? A gente precisa só que Jesus apareça. O problema é que nós acostumamos com o culto. Irmãos, eu sou doido para Jesus. Fala, Jesus, aparece. Só aparece. Porque que faz um homem largar o pecado, irmãos, não é uma pregação, um bom esboço. O que faz um homem abandonar o pecado é quando ele é constrangido com a santidade de Jesus. O pastor William começou lendo o texto de Isaías. Isaías era um profeta que ficava falando dos outros. Isaías começa no capítulo 1, ele fala, ai da cidade, ai daquele, olha o outro, olha não sei o que. Aí no capítulo 6 diz que Isaías viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, sabe o que aconteceu? Ele parou de falar dos outros e começou a falar, ai de mim. Ele viu o pecado dele. Sabe por que a nossa geração é boa para ver o pecado dos outros? Porque nós não estamos olhando para Jesus. Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê o nosso pecado. Fala para o seu irmão aí do lado, dá uma provocada nele. Fala, irmão, se você está vendo o meu pecado, é porque você não está vendo Jesus. Porque Jesus vai mostrar o seu. Amém? Pode se assentar, por favor. Vamos liberar as crianças. Oh, Jesus, o Senhor é bom. Boa aula, Aurora. Tempo bom, né, irmãos? Tá uma delícia o tempo, não tá, Pri? E aí, Isaac? Opa, o Isaac tá acordando ainda. Quem tá sentindo frio aqui, irmãos? Tá um tempo agradável hoje, não tá? Quem quer que a gente faça um culto lá na Ribeira? Vamos fazer um culto lá? Um churrasco lá num domingo desse? Só que tem que chegar às 6 horas da manhã para orar também lá. Irmãos, eu amo a Bíblia, sabe porque a Bíblia fala que João Batista botou uma roupa e foi para o deserto. Ele botou uma roupa de frio para o deserto. Ele estava vestindo uma roupa diferente. Porque a lógica de Deus é diferente. Deus chama o fraco de forte e chama o forte fraco. Deus chama o grande de pequeno e chama o pequeno de grande. Deus chama o último de primeiro e o primeiro de último. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Deus, a forma que Deus vai trabalhar é o oposto do que você imagina. Você sabe por que eu sou um homem que não peço muito conselhos às pessoas? Eu não sou um homem que fica pedindo muito conselho aos outros, não. Porque geralmente a voz de Deus não é a voz do povo. Às vezes quando eu vejo todo mundo apontando para um lado, eu sei que Deus está indo para outro. Por quê? Porque nós seres humanos, nós andamos por aquilo que nós vemos, pelo óbvio. Mas Deus é alguém que Ele nos leva. Quando Deus tirou o povo do Egito,
Deus tirou o povo de uma terra boa e levou para um lugar ruim. Quem aqui quer ir para um país bom, para prosperar? Essa não é a ordem de Deus. A ordem de Deus é: Deus tira você de um país bom e traz você para um país ruim. Porque quando Deus tirou Abraão de Canaã, quando Deus mandou Abraão para Canaã, Ele tirou ele de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era a maior metrópole do mundo. Era onde tinha as águas quentes, onde tinha as especiarias. Aí Deus mandou ele para uma terra que era maldita. Porque Canaã era maldito por causa de Cã, filho de Noé. E Deus falou: eu só preciso de um homem abençoado para abençoar um lugar maldito. Então o segredo de Deus é o oposto. Deus não faz como a gente quer. Fala para o seu irmão assim: Deus não é homem. Ele não pensa como você. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero dar uma palavra para você, irmãos. Eu estava ali, eu orei, Deus das 6 horas da manhã orando. Aí o pastor William senta do meu lado, já mudou tudo. Porque a gente não prepara uma pregação, a gente prepara o pregador. Nós não tem computador aqui, nós não tem nada escrito. A gente fica aqui, Deus das 6 da manhã. Hoje era 4 horas, eu estava acordando com medo de errar a hora. E eu estava ali orando. E eu sei que no nosso meio tem muita gente com problema. Eu sei que tem gente aqui que está com aluguel atrasado. Eu sei que tem gente aqui que está querendo suicidar. Eu sei que tem uns aqui que está... Tem gente que está compartilhando os problemas com todo mundo. Quando você vê alguém: oh, me ajuda, ai, me ajuda, coitadinho. Aqui está cheio de gente assim. Tem gente que está preocupado com a imigração, porque agora que é minha vez de eu pegar, mudou a lei. Logo na minha vez. Mas eu quero te mostrar hoje na Bíblia como que você faz sua vida andar rápido. Quem aqui quer viver em um ano o que não viveu nos últimos 10 anos? Existe uma aceleração. Deus não está com pressa. Porque pressa é característica de quem está atrasado. E Deus não está atrasado. Lembra, e não vou falar sobre isso, mas só para ir abrindo sua mente. Lembra quando Lázaro morre? Avisam Jesus: ó, quem você ama está doente. Jesus fica no mesmo lugar 4 dias. No segundo dia Jesus levanta e vai. Jesus não falou: gente, arruma uns camelos, uns cavalos emprestados, nós temos que ir correndo. Não, ele foi tranquilo, Luana. E quando ele chegou, foi no 4º dia que o homem já tinha morrido. E quando todo mundo estava desesperado, ele estava tranquilo. E ele falou: fica tranquilo, ele vai ressuscitar. Porque Deus não perde o controle da situação. Ainda que o que você está vivendo é algo que você pensa que está fora do controle, não está fora do controle. Pode estar fora do seu controle. E isso faz parte daquilo que Deus quer fazer. Porque às vezes nós queremos controlar tudo. E Deus quer nos levar a viver segundo aquilo que Ele tem. Abra sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Uma das minhas maiores crises, irmãos, como pastor. Eu sou jovem, eu tenho 43 anos. Mas eu prego o Evangelho desde os 17. Com 3 meses de crente, eu orei para o carro do pastor furar o pneu. O pastor faltou do acampamento. E eu falei: não, eu vou pregar. E eu preguei 1h30. Eu sabia só uma história da Bíblia. E depois eu nunca mais parei de pregar o Evangelho. Mas uma das minhas maiores crises da minha vida ministerial, porque às vezes eu estava ajudando gente que Deus não queria que eu ajudasse. Às vezes eu estava aconselhando gente que Deus não queria que eu aconselhasse. Porque hoje eu estava ensinando para o pastor William, às vezes a gente pensa que a gente é os pastores das ovelhas. Às vezes tem irmão que fala: mas eu sou sua ovelha. Eu falo: não, minha não.
Porque João capítulo 10 fala que existe um pastor. Quando Jesus vai falar com Pedro, Jesus falou para Pedro assim: Pedro, cuida das suas ovelhas. Foi isso? Cuida das minhas ovelhas. As ovelhas é de Jesus, irmãos. Nós que cuidamos do rebanho, sabe o que nós somos? Eu estava falando para o pastor William hoje, nós somos servos. O pastor tem uns servos, e os servos, eles andam no meio das ovelhas, Pâmela, venda. Aí olha, uma está um pouquinho suja, ele corre lá no pastor e fala: aquela ovelha está suja, aquela ovelha está ferida. Mas o servo, ele não tem o poder. Não existe nenhum homem na terra que tenha o poder de colocar a mão na sua cabeça e mudar a sua vida, não, irmãos. E se for um monte de pastor que queria te iludir para você dar dinheiro para eles. Só tem um que pode tocar em você e transformar a sua vida. Sim, ó. Ele chama Jesus. Ele andava, os leprosos tocavam nele, a lepra largava. O cego passava por ele e começava a ver. Ele chegava numa casa que tinha morte, ressuscitava. Ele é o pastor. Ele é porque eu entendo a nossa geração. Às vezes nós queremos pastores para confortar nós nas nossas desobediências, nos nossos pecados. O que a nossa geração, irmãos, tem uma profissão que dá dinheiro, você não precisa fazer nada. Eu sei que talvez eles vão ficar ofendidos comigo, mas se você tirar um curso de psicanalista, você vai ficar rico nos próximos dias, porque o que vai ter de doido nos próximos meses. Mas o psicólogo é a profissão do futuro. Pastor, eu só acho que a senhora daria uma boa psicóloga. Pastor William, então, terapeuta familiar. Porque o psicólogo não precisa fazer nada, ele só precisa falar assim, ó: eu te entendo. Só isso. Eu tenho amigos que são psicólogos, eu converso com eles e falam: não, tem muitas coisas que a gente pode medicar, mas sabe o que as pessoas querem? Só ouvir: eu te compreendo. Deve estar tão difícil. Geralmente os nossos amigos, as pessoas que nós amamos, é quem nos compreende nas nossas mazelas. Você fala: não, mas eu não estou conseguindo. Ele fala: eu também não consigo. Não, fique tranquilo. E a Bíblia conta a história de um homem, você já ouviu falar dele, um homem que fugiu do propósito de Deus. E o fato dele fugir do propósito de Deus provocou muitas coisas na vida dele. Vamos ler, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. E Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, e pagou a sua passagem, e embarcou nele para ir ter com eles para Tarsis. Para onde? Para onde? Para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor o lançou sobre o mar, um forte vento, e fez o mar grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram no mar a carga que estavam no navio, para aliviarem o peso dela. Porém Jonas havia descido para o porão, e se deitado, e dormia profundamente. E chegou o mestre do navio e lhe disse: o que passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim os deuses lembrem de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lançaremos a sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram a sorte, e caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Qual é a tua ocupação? De onde vens? Qual é a tua terra? E qual é o teu povo? E respondeu Jonas: eu sou hebreu, e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: o que é isso que fizestes?
pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque havia lhe declarado. E disseram: o que faremos para que o mar nos acalme? Porém o mar ia se tornando cada vez mais impetuoso. E respondeu: tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque sei que por minha causa vos sobreveio grande tempestade. Versículo 13, põe atenção. E os homens remavam, esforçando, para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Preste atenção em algo aqui, irmãos, nessa manhã. Tem muita gente que quer clamar para que Deus venha, quer viver um avivamento pessoal, sem antes viver um arrependimento. O primeiro passo para uma vida cristã não é você sentir a presença de Deus, é você se arrepender. E o arrependimento é uma decisão que parte do seu coração. E esse texto você já ouviu quando você era criança, a historinha da baleia que engoliu um homem. Mas esse texto fala muito mais que isso, fala de um homem que Deus chamou ele para viver algo. Deus falou: eu tenho uma missão para você. Você vai numa cidade grande anunciar. Mas esse homem tinha um conflito pessoal. Ele era de uma terra vizinha. E eu moro em Vila do Conde. E Póvoa do Varzim tem uma rixa. Quando você fala para alguém que você é da Vila do Conde, eles falam: ih, Póvoa do Varzim, o bairro inteiro de Vila do Conde não vale uma rua de Póvoa do Varzim. E vice-versa. Do mesmo modo o Porto e Gaia. É claro que numa dimensão menor do que é Vila do Conde e Póvoa do Varzim. Então Jonas havia uma divergência com Nínive. Mas ele, se você for ler a história, Jonas quis desobedecer a Deus porque ele conhecia o Senhor. Ele falou: eu vou lá e vou anunciar, e o Senhor vai ter misericórdia deles. E eu não quero que o Senhor tenha misericórdia deles. Então ele foge do Senhor. Ele foge do plano inicial de Deus. E sabe o que é o problema da nossa vida, irmãos? Que muitos de nós estamos empacados e estamos sofrendo, porque nós estamos recebendo o nosso barco, nós estamos recebendo a nossa vida, gente que está fugindo do Senhor. As pessoas chegam, é como Portugal, irmãos, os irmãos chegam aqui e falam assim para mim: eu vim para Portugal por causa da segurança. Eu falo: eu já acreditei nessa mentira, agora me fala a verdade, por que você está aqui? Porque de 10, 1 veio por causa da segurança, 9 veio por causa do desemprego, por causa do dinheiro. Mas a gente ilude, a gente conta histórias, a gente mente para nós mesmos. Então, às vezes a gente fala: mas por que a minha vida não está andando? Porque às vezes no nosso barco nós estamos acolhendo gente que está fugindo de Deus, está desobedecendo a Deus. Irmão, deixa eu dar uma palavra para você. Se você estiver desonrando a Deus, você pode fazer o que você quiser, você pode mentir para quem você quiser, você pode até encontrar descanso, mas você pode ter certeza que uma hora vai acontecer uma tempestade e Deus vai te encontrar. Porque o homem que provocou as ondas estava dormindo. Tem gente que entra na nossa vida e ele provoca a destruição, mas ele continua tranquilo. Você imagina todo mundo desesperado, perdendo coisas. Deixa eu te ensinar um segredo. Sabe qual que é a primeira coisa que Deus deixa um homem perder? Dinheiro. Um dos primeiros sinais que alguém está desobedecendo a Deus é quando começa a perder dinheiro, porque Deus sempre vai deixar tocar primeiro nas coisas materiais. Sabe o que primeiro perde? As mercadorias. Começam a jogar fora as mercadorias. E às vezes a gente está provocando tempestade na vida dos outros, mas a nossa vida está tranquila, nós estamos no porão dormindo. E aí acharam Jonas e falou: cara, você é louco? Você está maluco? Nós estamos morrendo. E ele falou: não, eu sei quem é o culpado. O culpado sou eu. Sabe o que é o problema da nossa geração, irmão? Nós estamos sempre procurando o culpado, mas nós temos uma dificuldade de falar: o culpado sou eu. Sabe por que sua conta não tem dinheiro? Porque o culpado é você. Sabe por que sua família passa dificuldade? Porque eu não tive sorte. Não, filho, é por causa de você.
Você é o responsável direto pela sua vida e pelos seus resultados, por aquilo que você tem, por aquilo que você vive. Deixa eu te falar um negócio, você está triste com o que você está vivendo hoje? Deixa eu te falar uma coisa, o que você está vivendo hoje é o resultado que você escolheu ontem, ou ontem de ontem. Mas o que você vai viver amanhã é o resultado daquilo que você está fazendo hoje. Hoje eu estou comendo da semente que eu plantei ontem, mas hoje Deus me dá uma possibilidade. Por isso que tem gente que errou a vida inteira. Eu já conheci pessoas que estavam no quarto casamento, a vida destruída. E agora, pastor, eu falo, cara, Deus vai te dar uma nova oportunidade, mas você não pode fazer do mesmo jeito. Então Deus está pronto em dar uma nova oportunidade. Mas o problema é que muitas vezes a gente repete os mesmos erros. Irmãos, nós não temos critério nenhum para escolher os nossos amigos. Nós não temos. Tem muitos irmãos aqui que a casa dele não precisava nem ter porta, porque todo mundo chega e entra dentro da casa dele e leva os problemas para dentro da casa dele. Tem famílias que não tem problema, mas começam a absorver o problema dos outros. Vai lá na minha casa e começa a falar de problema para você ver. Eu abro a porta e falo, irmão, vamos embora. Você quer falar de problema? Vamos no café. E lá fica lá. Às vezes nós estamos vendendo passagem para a gente entrar na nossa vida sem saber quem é quem. Eu contei uma história para os meninos. Eu conheci um rapaz na igreja, um menino, um homem pacato. Ele chegou e falou, oi pastor, tudo bem? Eu gostei dele. O cara era meio chucrão, mexia com roça. Aí eu gostei dele, falei, você é amigo desse cara? E um dia eu chamei ele, falei, vamos no monte orar? Ele falou, vamos. Nós fomos, lá em Goiânia, Monte do Mendanha, lembra, filho? Quando nós subimos no Monte do Mendanha, eu estou lá, Senhor, em nome de Jesus, nos visita. Faz um barulho assim, ó. Quando eu vi, eu só vi o grito assim, mão na cabeça, perdeu, perdeu, perdeu. Eu, meu Deus, sangue de Jesus, sangue de Jesus. Nós tudo deitado no chão, pé na cabeça, os homens da Rotam pisando no pescoço assim, ó. E eu falei, eu sou pastor. Ele falou, como que pastor anda com ladrão? Eu falei, deram busca em nós tudo, botou nós lá. Eu dei minha carteirinha de pastor da igreja presbiteriana. Aí o cara falou, você vai embora, não demora não. Virou para o meu amigo e falou assim, não botou a mão em você, né? Ele falou, Jesus botou a mão em mim antes. Tom. Eu desci e fui embora. Na outra semana eu estou na BR 153, eu e ele de novo. Agora ele converteu. Quando eu desço numa baixada, a polícia tudo fechado. Os caras daquela força lá no seu nome, daquele treinador do Satanás, lá é o pior do que o diabo aqui lá em Goiânia. Rotam, não sei o que, como é o nome, filho? É Rotam. Os caras com os capuz pretos, já pegou nós, entrou para o meio do mato. Eu falei, agora vai matar nós. E eu falei para o rapaz, moço, eu sou pastor, cara. Eu estou evangelizando ele. O cara falou, você sabe quem ele é? Eu falei, não, ele é crente lá da minha igreja. Crente? Esse cara é o maior traficante do estado de Goiás. A polícia não pode ver ele, filho. Nós vamos achar alguma coisa na vida desse cara. E eu estava dentro do carro com ele, pensando que estava tirando onda de golfe novo. E às vezes a gente leva para a nossa vida gente que está colhendo consequência do que fez. Porque a gente pensa, irmãos, que o que está dando errado na nossa vida é o diabo que mandou. Mas pior do que cair na mão do diabo é cair na mão do Deus vivo. Porque o diabo, ele te oprime, mas Deus não só te oprime, Deus toma tudo que você tem. Se você fez algo errado, você pode ter certeza, você plantou a semente, você vai colher ela. Pior do que cair na mão do diabo é cair na mão de Deus. E às vezes a gente, mas o irmão arrependeu mesmo. Então Jonas entra num barco, começa a fugir, começa a vir tempestade. O que o povo faz? Pega as mercadorias e joga fora. Aí acha o problema, ele está dormindo. O bom é que Jonas rapidão fala, o problema sou eu. Ele se declarou culpado já? Não, ele ficou caladinho, eles tiveram que jogar a sorte. Pegaram uma garrafa, não sei, rodaram, caiu nele.
declara para nós o que você fez de errado. Aí Jonas, eu fugi do Senhor. E o mar, o que a gente faz com você, Jonas? Me joga no rio, me joga no mar. Na hora que vocês me jogarem no mar, o mar vai. Irmãos, é porque eu não estava lá. Ele nem tinha terminado de falar, eu já tinha catado dele e jogado dele. Ele já saía do porão amarrado, filho. Mas às vezes a gente está vendo, tem gente que está levando a gente, está destruindo o nosso barco, e a gente está remando contra, tentando segurar a amizade que Deus quer que vá embora. A gente está remando. A Bíblia fala que eles insistiam em remar, mesmo sabendo do culpado. Eu sei que quando a gente está falando dos outros é uma delícia, a gente fala, não, eu abandono. Mas duro é que você é o problema para muita gente que você está andando junto. Um homem e uma mulher que desobedece a Deus, ele é um peso para uma geração. Ele é um peso para a família, ele é uma desonra para os pais. Ele vai atrair o quê? Tempestade. Vai vir chuva, e não vai vir só sobre ele não, vai vir sobre todos. E aí, nossa pastor, agora eu fiquei com medo, eu vou ter que fazer uma reunião com meus amigos e perguntar, não, você vai ter que aprender a orar. Você vai ter que aprender a discernir com quem você vai andar. Você vai ter que olhar quem você vai colocar na sua vida. Você conhece gente que conhece a pessoa hoje e fala assim, isso aqui é minha família. Conhece? Não, isso aqui é minha mãe, agora é minha vida. Eu nem te conheço. Posso te chamar de irmão? Vai levar tempo para você ser meu irmão. Ser meu amigo? Não, não sou não. Vai levar tempo para você ser meu amigo. Amigo, você precisa de ter 4 só na vida, só para carregar seu caixão. Você não precisa ter cercado. Eu sei que você aprendeu a ser um cara legal, porque quanto mais gente você servir, na hora que você estiver em apuro vai te socorrer. Não, você não precisa ter muito, você precisa ter poucos, mas poucos de verdade. Deixa eu te falar uma coisa, se acontecer alguma coisa com você agora, se você precisar mandar uma mensagem aí agora e pedir 50 mil reais para alguém, para você recomeçar a sua vida no Brasil, quantos amigos você tem que vai fazer isso por você, sem te perguntar por quê? A maioria aqui não tem ninguém. Se você perder a sua casa hoje, para a casa de quem você vai? Só para você ver o tanto de gente que você está cercado, e de gente que não soma nada na sua vida. E eu não estou falando isso para desvalidar, sabe, Rogério, os amigos, os homens de propósito, não. Eu tenho certeza que se acontecer algumas coisas com as pessoas que andam perto do Rogério, vai morar 8 no apartamento. Vai ou não vai, filho? Até na sala vai ter gente. Mas eu estou falando para a gente começar a avaliar, porque às vezes a gente está trazendo gente para a nossa vida. Ai, pastor, eu não sei, por que meu casamento está em crise? Porque você fez amizade com um cara que a vida dele é uma crise. Tem marido que fala, ai pastor, eu não sei o que aconteceu com a minha mulher. A minha mulher era tão boa pessoa. Eu falei, as amizades que você ficou amigo de um cara que não prestava, que tinha uma mulher que prestava menos ainda, e a sua mulher era imatura e influenciou. Então toma cuidado do barco que você está entrando. Mas toma cuidado também as pessoas que estão entrando na sua vida. Para de ser uma geraçãozinha, não. Você é meu irmão, não, irmão. Meus irmãos, eu morro por eles. Sabe? Agora o pior de tudo isso é que às vezes a gente sabe que o problema é a gente, mas a gente não faz, a gente não está disposto a... É igual tem gente que fala para mim, ai, meu casamento está acabando, pastor, eu quero um aconselhamento. Eu falo, irmão, você acha que eu sou Jesus? Você acha, irmão, se eu fizesse isso eu estava rico, Kessia. Imagina, você e o Nilton briga, eu chego lá, em nome de Jesus, está curado, pode namorar. Tem gente que fez a vida inteira uma bagunça e acha que uma visita do pastor e uma oração vai resolver o problema. Irmãos, isso aqui não é benzedor não. Ah, eu queria que o pastor me ouvisse. Irmãos, eu não aguento mais ver você chorar, e eu não vou resolver seu problema. O que eu posso fazer é te ensinar como eu resolvo os meus problemas. Um
dia eu fui numa casa, o marido estava batendo a mulher batendo no marido, o pau estava quebrando, os meninos se defendendo. E eles falaram, vamos largar. Eu falei, largar? Vocês estão atrasados, gente, já largou tem muito tempo. Vocês estão separados tem muitos anos. Pastor, nós vai divorciar. Eu falei, demorou. Falei, mulher, ele bateu em você quantas vezes? Há umas 10, você é uma sem vergonha. Porque o dia que ele levantou a mão, você tinha que ter ido embora. Ai, pastor, ele já me traiu 344 vezes. Continua. Ai, pastor, você me ajuda. Irmão, não tem como ajudar quem não tem caráter. Nem a Bíblia ajuda. Agora existe algo que eu posso te ensinar. É o que eu ensino, mas ninguém quer fazer isso. Eu estava falando, irmãos, essa igreja era para estar lotada de gente. Se eu usasse o dom que eu tenho, de ler as pessoas. Se eu conversar com você 2 minutos, eu sei tudo da sua vida. Você não precisa falar nada para mim, eu sei tudo da sua vida. Eu pego na mão das pessoas na rua. Um dia uma cigana pegou na minha mão e falou, eu falei, lê minha mão. Ela pegou minha mão e começou a ler. E ela falou assim, nossa, você tem uma energia boa. Eu falei, me dá a mão da senhora agora, lá na missão. Eu falei, só tem uma filha perturbada, não tem? Ela, como que você sabe? Eu falei, não, porque a senhora está cheia de ruga. Para ter ruga desse tanto aí, com a idade que a senhora tem, só tendo uns filhos problemáticos. Eu ia lá e ela falava assim, você é o rapaz que lê a mão. Eu falei, eu leio a vida, olha nos meus olhos, eu te falo, tudo da sua vida. Se eu começasse a falar, ô Marconi, eu vou te falar, meu filho, a porta vai abrir, viu? Estava todo mundo, ai meu Deus. Pois nós vivemos uma geração de iludido. Às vezes eu chego numa casa, o povo fala assim, ai eu estou passando um problema com a minha mulher. Eu falo assim, tá não. Que hora que você está acordando? 8 horas da manhã. Se você estivesse passando problema, você não estava nem dormindo. Quantos dias tem que você não come? Ai pastor, eu estou precisando de uma casa. Ora para me arrumar uma casa. Irmão, não sou agente imobiliário não. Mas eu sei como eu consigo quando eu preciso de uma casa. Eu consegui em 6 horas uma casa. Sabe como? Tranquei num quarto ali, naquele canto ali, fiquei 6 horas, xaracataraba, chorando. Pastor, meu casamento está acabando. Tá não, eu não te vi aqui 5:30 da manhã. Se você estivesse realmente querendo resolver os problemas da sua vida, você estava jejuando, você estava orando. Esses dias eu estava conversando com um dos meus filhos, falei, vamos almoçar. Ele falou, não, eu não vou comer não. Já tem uns 2 dias que eu não como. Eu falei, o que foi? Ele falou, minha mulher está dando trabalho demais, eu vou jejuar pela vida dela. Irmão, não tem mulher que é o angu de caroço quando encontra um homem zicado para jejuar. Ai, mas lá no meu trabalho está me implicando, é que você não ora. Começa a acordar 1 hora antes do serviço e começar a orar. Fala, Senhor, eu repreendo aquele irmão que está vestido de Satanás lá naquele serviço. Quando eu chegar lá, ele não vai me amolar. Você vai ver, irmãos. É porque a nossa geração, ela não quer ser curada, ela quer o diagnóstico. Eu tenho TDAH. Você é um sem vergonha. Pastor William foi curado do TDAH aqui. Todo dia ele falava, ele esquecia uma coisa, ele falava, tem TDAH. Eu falava, deu um tapa na cara dele, ele curou o TDAH. Ah, é porque eu nasci assim, é porque meu pai, sabe? É porque eu fui ferido lá no meu pai, porque... Ah, irmão, cria vergonha na cara. Vira homem, rapaz. É porque assim, eu não tive oportunidade da vida, sabe? Irmão, você faz parte de 3% só de uma população que sai do país. Deus te deu uma chance de vir para um lugar, para você prosperar, para você crescer, para você vencer. Irmãos, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Ah, mas porque buscar a Deus é difícil. Quem te disse que ia ser fácil? Agora o problema é que a gente, irmão, deixa eu te falar um negócio. O que tem de gente vendo defeito. Agora, às vezes eu fico em crise, tem uns irmãos que vê tanto defeito na igreja, não sei o quê, mas na vida dele não vê nada. Mas eu descobri porque que não vê, sabe por quê? Porque a língua é grande, aí a língua dele encobre o corpo dele inteiro. Nossa, hoje eu estava ensinando para os meus filhos lá, o Herbert, a Pamela. Falei, filho, vocês vão andar com Jesus? Vai, deixa eu contar uma coisa para vocês. O que vocês mais vão encontrar é gente que não presta.
Porque a gente vem para a igreja, a gente vem iludido que todo mundo é irmão, pai do Senhor. Você quer se frustrar com o irmão? Faz negócio com ele. Você quer descobrir uma santidade do irmão? Pega aí, irmão, deixa eu te falar, um irmão que te pede dinheiro emprestado, ele já está revestido do Satanás nele. Pede dinheiro para mim, para você ver se eu te empresto. Eu te dou, mas não te empresto. Nossa, pastor, agora o senhor criou um discórdia aqui, porque eu peguei 10 euros para o irmão. Já vira para o irmão e fala, irmão, não tem condição de pagar não, tá? Perdoa, porque então você vai se ofender. Porque às vezes a gente está fazendo turbilhão, e o que a gente quer é ser o centro das atenções. Irmão, você pode botar fogo no parquinho, que eu não paro em você. Eu mando alguém apagar e continuo minha jornada. Porque eu não estou aqui para ficar melando ninguém, eu estou aqui para mostrar o que um homem de Deus tem que fazer. Um homem de Deus tem que acordar cedo, ele tem que orar, ele tem que honrar a esposa, ele tem que cuidar dos filhos, ele tem que pagar as contas. É sobre isso. Deixa eu te falar um negócio, Jonathan está lá. E o povo lutando para sustentar ele. Tem muitas mentiras que você vai ter que jogar ela fora. Às vezes eu converso com os irmãos, eles contam umas histórias bonitas, né, Júnior? E o Júnior já me conhece. O Júnior olha para mim, eu olho para o Júnior e falo: você acreditou, filho? O Júnior, não. Eu falei, eu também não. Mas tem hora que eu fiz de bobo. Uns falam, eu vou comprar um helicóptero. Eu falo, nossa, você vai deixar eu andar com você nele? Depois eu saio e falo, isso, mas eu não comprei uma bicicleta. Quando eu saio, porque geralmente eu falo, irmão, você já mentiu para mim, agora fala a verdade. É igual tem uns homens que andam perto de mim, que parece santo, mas eu, irmão, deixa eu te falar um negócio. Eu olho e falo, irmão, fala a verdade. Você já mente para sua mulher. Você já mente para sua mulher. Já viu aquela pegadinha que o cara está andando na rua, para, fala assim, dá o telefone seu, deixa ele ver, 50 euros. Já viram ou não? Dá uma guerra mundial. Os casamentos acabam. Irmãos, os casamentos acabam por causa de uma privacidade de um telefone. Porque é minha vida, meu telefone. Não. Aí pegaram o Jonas. Quando jogou, ó. Tem coisa que você tem que tirar da sua vida. A primeira coisa é a mentira. Para de mentir para você mesmo. A pior mentira não é a que a gente conta para os outros, é o que a gente conta para a gente. Eu tenho uma pessoa que eu conheço, eu não vou falar quem é, porque ela vai ouvir o culto. Mas ela mentia para ela marcava, ela falava assim, tem um encontro em tal lugar. Ela vestia a roupa e ia. Chegava lá e falava assim, alguém me mentiu. Não tem nada, era ela mesmo. Porque a mentira é uma ilusão. Vive iludido, sabe, Luana? Eu acho bom quando os casamentos acabam que eu vou conversar. Aí o cara fala tudo da mulher, eu falo, beleza, agora me fala a minha parte aqui. Você é um covarde, né, mano? Fala pra mim a parte que você falhou. A empresa quebra, o culpado é o Lula, coitadinho. Já perdeu um dedo da mão, ainda é culpado. Tem irmão que fala, eu vim para Portugal para ter segurança. Rapaz, sua vida aqui é mais insegura do que tudo. Para de mentir, fala, o culpado sou eu. O culpado sou eu. O que você está fazendo que não está te levando para o lugar que você tem que ir? O que você está desobedecendo a Deus, que Deus mandou você fazer e você não está fazendo? Deus mandou você buscar Ele, você está buscando Ele como você precisa buscar? Você está orando? Você está temendo? Porque talvez o que você precisa é se arrepender. E eu não estou aqui para te condenar, eu estou aqui para te mostrar um caminho. Você pode estar fazendo tudo errado, mas se você se arrepender e reconhecer, falar, Jesus, eu sou o culpado, muda a minha vida, muda a minha história. Ele muda, Ele te dá uma nova oportunidade. Jesus não veio para os bonzinhos não, irmãos. Jesus veio para os ladrões, para as prostitutas. Eu já fui pastor de igreja que o irmão da frente um dia estava orando, falando, Jesus, me ajuda. A irmã todo dia deixa a bolsa aberta, eu estou doido para roubar a bolsa dessa irmã, mas me ajuda porque eu não posso. Eu nunca esqueço, irmãos, eu conheci uma menina que chegou na igreja, ela falou, pastor, sabe o que eu faço? E ela era muito bonita, eu falei, fica feia, filha.
Ela falou, todos os homens me apaixonam por mim. Eu falei, porque você anda muito bonita. Sabe aquele pano que tem na sua casa, na mesa da sua avó? Faz uns vestidos daquilo lá. Vai para Deus é amor, põe uma saia que é as feias. Dá uma bagunçada no cabelo, arruma um óculos de véia. Você quer vencer o pecado? Não, pastor, mas aí não, hein? Eu falei, não, então continua bonitinha. Porque às vezes a gente fala, eu quero vencer a mentira, mas continua no lugar que tem que mentir. Irmão, se eu te falar, se o seu trabalho, você tem que mentir para sustentar ele, deixa eu te falar, ele nunca foi Deus que te deu. Eu trabalhava numa empresa, ganhava 7.200 euros por mês. Eu era o melhor vendedor da empresa aqui em Portugal. A minha chefe falou assim, ó, você tem que falar que você faz 60 ligações. Eu falei, eu faço 10. Ela falou, se você não falar, você vai perder o trabalho. Eu falei, eu não vou perder o trabalho, porque eu vou pedir conta, só para me mandar embora, porque eu não trabalho para a senhora. Eu não vou mentir, porque entre ficar com 7.200 ou honrar a Deus, eu vou honrar a Deus. Mas tá louco, pastor? Sabe quando seu patrão vai começar a te respeitar? O dia que ele mandar você mentir, você falar, não vou mentir não. O senhor me perdoa, o senhor pode me mandar embora. Mas eu não posso mentir, porque eu sirvo um Deus de verdade. Lembra de Daniel? Lembra de Sadraque e Mesaque? Você tem que fazer isso, não vou fazer. Todo homem disposto a honrar a Deus vai ser honrado por Deus. Sabe por que Deus não está honrando a sua vida? Porque você está desonrando a Deus. Sabe por que Deus não está honrando o seu casamento? Porque você está desonrando a Deus. A maioria dos casamentos que estão acabando, os homens estão infernados em pornografia. Ai, pastor, eu não sei por que eu não sinto nada pela minha mulher. Irmão, você fica vendo só avião, só Ferrari na internet. Aí você olha para um Fusca, você quer gostar de Fusca? Ele olha lá, a menina fez 50 mil plásticas na internet. Aí ele olha para dele, tem 30 mil celulite. Aí ele fala, não, só que quem causou celulite foi você. Por isso que a nossa geração vive iludida. A gente compra o que a gente não precisa com o dinheiro que a gente não tem, vai mostrar para quem não deve. A nossa vida na internet, todo mundo pensa que você é rico. Sabe por que seus parentes estão pedindo dinheiro para você? Porque você vai ali no Jardim do Morro e posta foto curtindo a Europa. Na segunda-feira está no bus. Esse você não posta. Sofrendo na Europa. Eu estou falando alguma coisa fora da lógica aqui, irmãos, ou não? Se eu entrar, eu queria ter um telão de LED aqui, eu ia abrir o Instagram de alguns irmãos aqui, para ver se condiz com a vida do irmão. Nossa, pastora, e a igreja vai esvaziar? É verdade. Porque a gente vive uma mentira. A gente vive mentindo, querendo viver a verdade. Tem casal, irmão, se a gente for na casa e perguntar como está o casamento, se a mulher falar, quando sair, a vida acaba, Rogério. Que a gente mente para nós mesmos, mas vai ter uma hora que a gente vai ter que falar, o problema sou eu, pode me jogar no rio. Eu estou cansado. Eu estou cansado de iludir os outros, eu estou cansado de ser iludido. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, eu vou obedecer a Deus. Pode me jogar no rio, porque eu desobedeci a Deus. Uma vez um amigo meu me perguntou, Kézia, eu não entendo. Irmãos, com ideia minha, pelo menos 5 já ficou milionário. E um amigo meu falou assim, cara, eu não entendo, você me deu uma ideia, eu peguei a sua ideia, eu joguei em 300 mil por mês, e você está quebrado, o que aconteceu? Eu falei, é porque eu desobedeci a Deus. Deus não mandou fazer o que eu estou fazendo, e eu estou fazendo o que eu não devia estar fazendo. Quando eu trabalhava com político, uma vez o carro furou o pneu, meu colega falou assim, não, meu carro fundiu, o carro quebrou o pneu, o cara fez isso, eu falei, deixa eu ir embora para cá, você continua o seu caminho, vai dar tudo certo, o problema sou eu não devia estar aqui, eu não devia estar fazendo o que eu estou fazendo. Então tem gente que está arrumando um tsunami porque está no lugar errado. Mas eu quero te dar uma boa palavra. Você pode tentar fugir, que Deus vai te encontrar. E essa palavra não é para te condenar, é para ajustar a sua rota. É para você se arrepender. É para você falar, Jesus, eu estou cansado. Irmãos, a minha vida mudou, não foi com oração. Um dia eu fui orar, minha irmã, com um pastor. Nós trancou num quarto para orar. E o pastor falou assim, eu oro, você ora, eu oro, você ora. Aí o pastor começou, Altíssimo e Augusto Deus, eu queria entrar na tua presença. E eu do outro lado, Jesus, eu estou aqui, eu nunca saí da sua presença. Então deixa eu te avisar, eu estou aqui. Senhor, o Senhor sabe das minhas obras. Eu falei, Jesus, o Senhor sabe meus pecados, está tudo bagunçado. Nós terminou a oração, ele falou assim, você precisa aprender a orar como um homem de Deus. Eu falei, você precisa aprender a orar como um pecador.
Porque eu ia orar, eu arrependi até do que eu não fiz, Rogério. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu estou desonrando o Senhor. Até hoje eu faço isso. Irmãos, não tem um dia que eu não ore falando: Jesus, não deixe os meus filhos escolher consequência de talvez algo que eu fiz de errado. Senhor, tem misericórdia de mim. Irmãos, Saul, sabe o que Saul fez? Saul só antecipou algo, e Deus condenou Saul, porque Saul sustentou um erro. Agora Davi matou um homem, tomou a mulher dele, e Deus perdoou ele. Sabe por quê? Porque Davi falou: cria em mim um coração puro, renova sobre mim a tua misericórdia. Deus não tem problema com os nossos pecados, Ele tem problema com os erros que a gente sustenta. Ele tem problema com a nossa ignorância. E aí, sabe o que acontece? Primeiro começa na desobediência, o segundo passo é a angústia. Você conhece alguém atribulado? Tem gente que você ficar perto dele, é igual Wi-Fi, já começa a passar para você. Jonas parou num lugar sozinho, Deus jogou ele no mar. Quando jogou, ficou tudo calmo. Eu imagino a conversa no barco depois: rapaz, que cara zicado esse, hein? E chegaram, e Jonas engolido por um peixe. O peixe vomita ele, mas lá no ventre, 3 dias. Lá no ventre do peixe, capítulo 2, ele fala: na minha angústia eu clamei o Senhor. Irmão, tem pecado que você cometeu, tem coisa que você desobedeceu, que Deus está te levando para a angústia. Porque a angústia não é um lugar de acusação, a angústia é um lugar de arrependimento. A angústia vai gerar, sabe o que? Um arrependimento no nosso coração. Irmãos, quem aqui já errou algo, ficou com vergonha de si próprio? Você fala: meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí você vai lá e se arrepende. Deus não tem problema com a gente errar. O problema de Deus é quando a gente sustenta os nossos erros. Irmãos, Deus investiu num cara que perseguia crente. O céu foi inaugurado com um ladrão que estava na cruz. Você acha que Deus está preocupado com acerto? Você não vai para o céu não, deixa eu te levar primeiro os meus discípulos, depois você vai. Ele falou: não, hoje mesmo você vai estar no paraíso comigo. Porque o céu é a herança de quem se arrepende. Então você pode ter sido um ladrão, você pode ter sido um bandido, você pode ter sido tudo. Você pode ter sido uma prostituta, você pode ter sido homossexual, você pode ser tudo. Mas se você se arrepender, a misericórdia do Senhor te alcança. A angústia gera um arrependimento, e o arrependimento gera um perdão, e o perdão gera uma nova oportunidade de viver algo extraordinário. Mas sabe por que a nossa vida não está andando rápido? Porque a gente não está arrependendo. Quer que eu te provo? Quem aqui prejudicou já alguém na vida? Levanta a mão. Quem aqui já deu um prejuízo para alguém na vida? Levanta a mão. Eu já. Agora, quem aqui já ligou para essa pessoa e pediu perdão? Quem aqui se humilhou? Quem aqui tem uma família problemática que briga e fala mal de você? Eu sei que você tem, você não levanta. E eu sei que geralmente todo mundo fala que você é a ovelha negra da família. Eu sei. E tem umas ovelhas que estão até fortinhas, né? Irmãos, durante muitos anos eu e a Vanessa foi os povos da corte da família. Eu ia almoçar no restaurante com a família da Vanessa, e eles falavam: passa essa colinha aí, pastor. E eu falava: com vocês é só por transferência, essa colinha não dá. Suportei, hoje eles me respeitam. Se tem alguém que tem que ser humilhado, sou eu. Eu que conheço a verdade que eles não conhecem. Se tem alguém que tem que perder, sou eu. É eu que conheço a verdade que eles não conhecem. Eu que conheci o perdão que eles não conhecem. Eu acho bom, às vezes os meninos erram comigo assim, eles pensam que eu vou vir para arrebentar. E eu falo: não, tá bom. Aí o dia que eles pensam: não, agora ele vai vir, eu venho. Porque a gente não pode ter misericórdia de quem Deus não está tendo misericórdia. Deus não tem misericórdia de quem não se arrepende. Quem não se arrepende colhe consequência. Quem se arrepende colhe perdão. E agora eu vou te mostrar um segredo da Bíblia, que você leu a Bíblia e não percebeu. Abra aí. Capítulo 3. Fala para o seu irmão assim: o arrependimento vai te dar uma nova oportunidade. O casamento deu errado, se arrepende.
Eu tenho um amigo que é um homem de Deus e o casamento dele deu errado. E ele tentava lutar para voltar ao casamento. Ele falou, e aí, o que eu faço? Eu falei, cara, se arrepende, tem uma parte errada, foi sua. Peça perdão. Para de olhar o que o outro fez, olha para você. Prenda. Porque se você se arrepender, Deus vai te dar uma oportunidade de você escrever uma nova história. Jonas vai para a barriga do peixe, se arrepende. E veio a palavra do Senhor. Quando? A primeira? A segunda vez. Não tem problema você desobedecer a primeira vez. O problema é você insistir desobedecendo. Deus sempre fala para o seu irmão, Deus sempre vai dar uma segunda chance. Fala, o segredo para a segunda chance é o arrependimento. Jonas dizendo, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus deu a mesma ordem, só que Jonas agora tem uma atitude diferente. Todos os lugares, presta atenção, nós vamos terminar de ler, não fecha. Todos os lugares que você errou, Deus vai te colocar de novo na mesma situação, para você fazer diferente. Sempre. Sabe o cara que rouba dinheiro? Deus faz o dinheiro parar na mão dele de novo, para ver se ele vai roubar o dinheiro. Sabe o cara que traiu? Ele vai ter a oportunidade de trair de novo. É como uma prova na escola. E eu sou perito para falar isso, porque eu tomei 4 bombas na 6ª série. Eu sabia tudo de 6ª série. Esses dias eu indo embora com meu filho da escola, meu filho falou, o Luca, papai, vou para a 5ª série. Eu falei, na 5ª eu tomei 2 bombas, na 6ª eu formei. Aí o Theo falou, já superei o senhor, que eu estou no 8º agora, no 7º. Vou para o 8º. Eu falei, filho, nada que um Mobral não resolva. E oração. Deixa eu te falar uma coisa, quando você repete, o duro de repetir, sabe o que é? Quem que repetiu de ano na escola? Sabe o que é o duro de repetir? Que no outro ano você vê seus coleguinhas tudo indo para outra sala. E você fica grandão no meio dos menininhos pequenos. E o duro é ouvir a professora explicar de novo fotossíntese. Duro é 5 anos você ouvindo sobre Serra da Canastra, da Mantiqueiras. Eu sei tudo da 6ª série. X mais Y, eu nem sabia que matemática tinha letra. O problema é que Deus está colocando na mesma situação, a gente está errando. Aí Deus não vai para o próximo nível. Deixa eu te falar, Deus não vai fazer você pular de série não. Onde você errou, Ele vai te devolver no mesmo lugar, para você fazer diferente. Mas sabe o que é o problema? A gente chega na hora da prova, a gente fala assim, eu sei tudo, eu sei onde eu errei, mas faz o mesmo erro, a mesma coisa. Deus está dando novas oportunidades, a gente está errando a mesma coisa. Agora prega o segredo de Deus. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Leia aí para mim. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. E 3 dias para... Agora lê quantos dias que Jonas percorreu a cidade. E começou Jonas a percorrer o caminho de 1 dia e pregava e dizia, ainda 40 dias o Senhor vai fazer. O que Jonas demoraria 3 dias para fazer, ele fez em 1 dia. Primeiro porque ele estava muito bravo. Vou fazer um teatro para você ver como que Jonas pregava. Ele ia demorar 3 dias falando, arrependei-vos, se converta, Nínive. 40 dias Deus vai destruir essa cidade. Olha Jonas. Arrependei, que Jesus vai destruir essa cidade. Vocês têm que se converter. Deus deu velocidade para ele fazer o que ele demoraria em 3 dias e 1 dia. Sabe por quê? Porque o arrependimento vai te dar velocidade para você viver o que você não viveu. Ah, pastor, mas minha vida não anda, porque você está no pecado, filho. O pecado é lama, fica atolado. Quem já atolou um carro, velho? O Herbert já, Rogério também. Aí você põe uns pau lá, né, filho?
fica empurrando, aí o outro acelera, aí vem um trator com corda e nada tira o carro da lama. É igual está a vida de alguns aqui. E sabe o que é o pior? Quanto mais você acelera na lama, o que acontece? Mais sujeira você provoca e mais fundo o pneu vai. Tem gente que está atolado e está chamando os outros. Ai, vem me ajudar, vem me ajudar, vem me ajudar. Está atolando os outros também. Arrepende. Deixa Deus dar velocidade no seu caminho. Deixa Deus fazer coisas novas através da sua vida. Você sabe o que é seu problema, irmãos? Guarda isso no seu coração. É que você está querendo viver seus planos. Mas Deus tem um plano lindo para você. Antes de você nascer, Deus te chamou pelo seu nome. Deus sonhou com você. Quem te colocou nessa terra foi o próprio Deus. Deus te deu seus filhos. Deus tem um plano lindo. Então, Senhor, o que eu estou errando? Senhor, quem está perto da minha vida, que está me atrapalhando, eu vou largar. Esse trabalho está me roubando de Deus, eu vou largar. Cara, essa amizade está me roubando de Deus, eu vou seguir. Esse namoro, irmão, deixa eu falar uma coisa para os solteiros aqui. Tem gente que fica insistindo numa zica que você está no primeiro dia, você sabe que não vai dar certo. Os princípios não é o mesmo. Meninas, deixa eu dar uma palavra. Quem é solteiro aqui? Deixa eu dar uma palavra para vocês. O dia que você começar a namorar, vai num restaurante mais caro. Pede o prato mais caro que tiver no restaurante e espera o menino levantar. Porque se ele não começar te honrando, não espera ele te honrar o resto da vida não. Nossa, pastor, mas e se o irmão não tiver dinheiro? Você vai ensinar ele a juntar dinheiro para te levar num lugar nobre. Porque uma mulher precisa de um homem que a honre, que cuide dela. Aí eu ensino os homens, vê se sua mulher gasta muito. Você vai ensinar ela, leva ela no restaurante mais pobre que você tem. Porque o casamento é isso, um dia você vai estar no melhor, outro dia você vai estar no pior, mas é importante você estar junto. Tem gente que começa no trabalho. Irmãos, deixa eu contar uma coisa, diante de Jesus, vocês não conhecem um cara mais louco do que eu não. Eu cheguei na França, fui trabalhar numa obra lá, eles me arrumaram um serviço para mim trabalhar na obra. Eu cheguei, na hora que eu cheguei, montou os andaimes. Eu falei para o cara, como que é o serviço aqui? O cara falou, sobe lá em cima. E eu não estava entendendo muito bem não. Eu falei, o que é? Ele falou, sobe lá em cima. Aí ele subiu. Quando eu olhei para o outro cara, o cara tudo enfaixado. Eu falei, o que foi? Ele falou, essa máquina aqui dá uns... Na hora que vai cortar, se ela escapola, é um perigo. Então você trabalha mais longe. Eu falei, mais longe? Estou indo embora. Aí eu falei para o cara, ó, chama ele lá. Não sabia nada. Eu falei, ó, gol. Partiu. E ele, não, eu trabalhei, não sei o que. Eu falei, inteligente, burro. Aí eu falei, vou embora. O cara que estava do lado falou, também vou. O que você vai fazer da vida? Eu falei, não sei não, mas vamos montar uma banca de cachorro quente. Mas não vai arriscar perder um braço aqui para ganhar 30 euros por dia? Você está louco? Aí o cara falou, eu pago 80. Aí eu falei, 150 eu fico. O cara falou, pode ir embora, mas deixa o outro funcionário aqui. Já viu quando alguém vai embora e o outro fica olhando assim numa tristeza? Tipo, não me abandona. Irmãos, eu comecei a namorar com a menina. Eu tive 2 namoradas na minha vida. Tive a Elivânia e a Vanessa. Eu comecei a namorar com a Elivânia, 3 meses nós namorando. Eu falei, eu não, essa menina não vou casar com ela não. Eu dei uma olhada para ela, você pode escandalizar, eu dei uma olhada para ela, nós andando assim, ela passou na minha frente, a bunda dela era desse tamanho. Eu falei, essa menina vai ficar obesa. Eu falei, eu quero casar com uma mulher bonita, porque eu já vou ter que vencer o pecado. Se casar com uma feia vai ser mais difícil. Eu falei, ó, te falar uma coisa pra você, eu não vou ficar beijando você, porque eu não quero nada com você. Nosso namoro acabou agora. Ela pegou a Bíblia e jogou no chão. Ah, eu vou abandonar Jesus. Eu falei, eu tinha razão, você não é crente a nada. Mas você pediu meu pai, sabe, eu namorei com ela 3 meses distante. Eu vi ela na sexta, no sábado eu pedi o pai dela para namorar. O pai dela foi dar uma lição em mim e falou, não é qualquer cara que namora com a minha filha. Eu falei, o senhor está achando que o senhor está falando com o moleque? Tinha 17 anos. Eu falei, você acha que eu vim na casa do senhor tirar onda com a cara do senhor? Quem não quer namorar com a filha do senhor agora sou eu. Eu vou embora. Aí não, estão pensando bem, vocês podem namorar. Eu comecei a namorar na sexta, na segunda eu larguei.
pai dela foi na minha casa, você não quer tentar mais um pouco? Eu falei, não vou tentar não. Porque o que eu quero para minha vida, sua filha não quer. Ah não, eu vou testar, vai que... Eu sei que a concorrência está grande. Eu sei que tem mulher que está suportando uns imbecil aí, porque não tem homem sobrando no mercado. Mas se decida. Eu estou aqui nesse trabalho, 42 anos. Não gosto não, mas estou aqui. Rapaz, pelo amor de Deus. É igual eu pergunto pro povo assim, um dia eu perguntei ao menino no metro. Eu andando no metro, os meninos, segunda-feira. Falei, nossa, tá difícil demais. Eu falei, essa semana o pau vai quebrar pro seu lado. Você vai ver o que é luta. Ele falou, como que você sabe? Eu falei, você já está começando cedo reclamando desse jeito. Você acha que vai vir alguma coisa boa para vocês? Deixa eu te falar uma coisa. A gente às vezes está sustentando o que Deus não sustenta. Eu estou gostando de ir na igreja mais. Irmão, deixa eu te falar um negócio. A igreja que você tem é a igreja que você é. Eu sei que você aprendeu que a igreja é um lugar de você ter amigos mais chegados que irmão. Sai para lá, Satanás. Igreja é o lugar de eu buscar a Deus. Igreja é o lugar de eu ir para Jesus, de eu jejuar, de eu aprender a orar, de eu aprender a ler a Bíblia. Eu hoje estava aqui com os homens aqui, falei, irmãos, eu pego os meninos que chegou, o Vitor, os meninos, falam, filho, você está lendo a Bíblia, você está orando? Então, isso está lendo, filho. É sobre isso. Tem gente que vai ficar 10 anos aqui em Portugal, depois vai entrar no avião. Eu vi um vídeo de uma brasileira falando, depois de 17 anos, regressando ao Brasil, só comprei uma casa. Sabe por quê? Porque faltou uma decisão. Eu vou viver o extraordinário, eu vou obedecer a Deus, eu vou honrar a Deus, eu vou jejuar, eu vou me arrepender, eu vou restituir quem eu errei. Lembra de Zaqueu? Lembra de Zaqueu? Irmãos, me acha na Bíblia Jesus mandando Zaqueu vender as coisas dele? Quando Zaqueu sentou na mesa de Jesus, ou melhor, Zaqueu não convidou Jesus, Zaqueu não falou, vem jantar na minha casa, foi Jesus que disse, hoje eu vou jantar na sua casa. Quando Zaqueu sentou na mesa, ele era um homem corrupto. Quando ele olhou nos olhos de Jesus, ele falou assim, se alguém eu tenho roubado, eu vou restituir. Se alguém eu defraudei, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. Sabe por quê? Porque ele viu a verdade. Ele falou, cara, minha vida mudou. Sabe por que tem gente vindo na igreja e a vida não muda? Porque está olhando para os outros. Olha para Jesus, irmãos. O dia que Jesus olhar nos seus olhos, Ele vai transformar a sua vida. Tem uns irmãos perturbados, anda, será que está falando de mim? Eu acho que está falando. Ninguém está falando não, eu sei que está perturbado. Esses dias eu estava reunido com os meninos aqui, um foi falar um negócio, eu falei, pode falar o que você quiser, filho. Porque eu não espero nada de você, a única coisa que eu espero de você é ingratidão. Porque eu só comecei a decepcionar com as pessoas quando eu esperava alguma coisa dela. Irmão, não tem ninguém na terra que me desaponte. Porque eu não espero nada de ninguém. Quando esse cara aqui fala um monte para mim, eu olho para ele e falo, coitadinho dele, cara, eu tenho que amar ele. Tem essa cara de bravo, mas é um menino, eu vou abraçar ele, eu vou perdoar ele. Aí eu falo, eu também já fui ignorante assim. Jesus me salvou, vai salvar ele. Eu vou acreditando nele, ele vai acreditar, e vai. É sobre isso, irmãos. Amém? Você quer viver algo extraordinário de Deus? Começa a perdoar. Pastor, você tem raiva de alguém? Não tem raiva de ninguém. Está tudo resolvido para mim. Mas também não precisa ser amigo de todos, né? Tem uns que eu falo, Jesus, eu já perdoei, mas o senhor sabe, né? Deixa mais longe. Que aquele irmão ali é problema. Como diz o goiano. Jesus mandou dar o rosto para todo mundo que me bater. Mas Ele não mandou eu sair dando beijo em todo mundo que eu gosto. Porque o sinal da traição foi um beijo. Sabe por que tem muita gente desapontada? Porque quem trai a gente não é quem está longe, é quem está pertinho. Expectativa, irmãos, deixa eu matar a sua expectativa, é uma desgraça.
Pastor, não palavrão não. Desgraça é aquilo que não tem a glória de Deus. Expectativa, sabe o que é? A gente começa a pensar que... Sabe como que eu nunca vou esquecer disso. Eu andando com o pastor William no carro. Aí o pastor William, a pastora Aline, o pastor William falou assim: sabe qual é o meu medo? Eu falei: qual? Ele falou: desapontar o Senhor. Eu falei: filho, você está enrolado, já me desapontou tem muito tempo. Você já chegou queimado. Agora nós estamos trabalhando para restaurar. Ai, pastor, o que o senhor espera de mim? Ingratidão, preguiça. Porque é isso que eu também tenho. Um dia o irmão falou assim, Spurgeon: pastor, o senhor não presta, o senhor é isso, o senhor é aquilo. Ele falou: irmão, graças a Deus você sabe só isso. Porque se soubesse realmente quem eu sou, eu estava enrolado. Sabe o que é a igreja, irmão? Um monte de mendigo oferecendo pão para os outros. A igreja é um monte de gente imperfeita falando: ó, tem perdão, vem. Mas o problema é que a gente entra no nível de santidade que a gente chegou. Eu vou orar para Deus mandar uns travestis, umas prostitutas para a igreja, com roupa curta, para sentar do lado do seu marido, para ver o nível da sua santidade. Amém? Você quer viver rápido? Viva obedecendo a Deus. Faz o que Deus te mandou fazer. Eu juro que eu termino, irmãos. Se Deus mandou você vender bala, pode vender bala que dá certo. Se Deus falou faz isso, faz. Faz o que Deus te mandou. Você sabe por que Noé construiu a arca? Ele não sabia fazer. Noé era agricultor. Noah. Mas Noé era alguém que não inventava. Noé ficou 100 anos fazendo a arca, cortando madeira. Aí imagina Noé construindo a madeira. Ele está juntando aquele monte de madeira na casa dele. Aí chega o vizinho dele e fala assim: ô Noé, você pode me arrumar uma madeirinha? É só uma pequenininha. E Noé: não, pode pegar. No outro dia o outro vizinho chega: ô Noé, você me arrumou uma madeira? Aí 10 euros, pode levar. Noé tinha aberto uma madeireira, irmãos. A Bíblia nem fala quem ajudou Noé a construir a arca, sabia? A Bíblia fala que ele demorou 120 anos construindo ela. Ele ficou 120 anos construindo algo para viver um ano dentro dela. E depois Deus mandou ele desmontar. Porque a obediência vai nos levar a fazer coisas que vai nos sustentar. Se Deus falou, está falado. Se você chegar em mim e falar assim: ó, Deus mandou pular da ponte, eu falo: amém, pula. Quem sou eu para falar? Não, vamos ver se Deus está falando. O que eu posso falar, irmão? Será que foi Deus mesmo? Você não tem asa não. A nossa geração é uma geração que fala assim: Deus falou, e não falou nada. Porque a Bíblia fala assim: Bereshit bara Elohim Adonai. No princípio disse Deus. Sabe que quando Deus fala, o que acontece? Ele disse: haja e ouve. Deus falou que eu vou ter um trabalho, só você esperar. Você vai desbarrar em alguém e o trabalho vai aparecer. Porque Deus traz à existência o que não existe. Eu termino dizendo: Deus falou para Abraão, ouvi isso ontem, achei muito forte. Deus falou para Abraão: você vai ser o quê? Pai de uma. E ele casou com uma mulher estéril. Deus poderia ter falado a Abraão: não casa com essa não. Essa não sai filho dela não. E se fosse só com Abraão, estava bom. Isaac, Deus falou: você será pai de uma. E ele casou com quem? Com uma estéril. Você quer para piorar? Jacó. Abraão, Isaac e Jacó. Os homens que são chamados de patriarcas, que são os pais da fé, que foram chamados para gerar filho, casaram com mulher estéril. Sabe por quê? Porque quando Deus diz, geralmente Deus diz quando está tudo contrário. Porque Deus faz o que homem nenhum pode fazer.
A porta que Deus abre, homem não fecha, irmão Abílio. Mas a porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Sabe por quê? Porque não tem ninguém na terra, não tem Satanás, não tem ninguém, Fernando, que pode impedir. Se Deus quiser te abençoar, irmão, não tem ninguém que pode te prejudicar. Sabe o que é o problema? É porque Deus não está te abençoando. Porque se Deus quiser te abençoar, até o diabo vai te servir. Sério, pastor, eu estou com medo. Não, não precisa ter medo não. Então o que você precisa fazer? Se arrepender. Oh Jesus, eu estou meio embaraçado aqui, não está indo, me perdoa. Irmãos, eu confesso até o que eu acho que eu fiz tem hora. Eu não sou muito bom para ver pecado dos outros não, mas os meus. Sabe por que eu não fico sentando muito em rodinha de amigo? Porque eu não tenho tempo para ficar olhando para a vida dos outros, eu estou olhando para a minha. Deixa eu te falar uma coisa, eu juro que eu termino, nós vamos orar. Nós demos ouro para os portugueses a troco de espelho, gente. Será que foi profético ou não? Os portugueses estavam fazendo um ato profético lá no Brasil. Falando para os brasileiros assim, para de ficar olhando a vida dos outros. Olha para a sua vida. Para de olhar para o casamento do outro, olha para o seu. Para de olhar para o trabalho do outro, olha para o seu. Eu nunca esqueço, 1 ano de casado, eu e a Vanessa estava quase batendo no outro. Assim, nós estávamos numa decisão, qual que é matar o outro primeiro. E eu parei e falei, nós temos tudo para dar errado. Tem um monte de gente na plateia torcendo para dar errado. Agora vamos decidir fazer diferente? Vamos. Eu estou pronto, você está pronta? Estou pronto. Então vamos fazer um voto aqui. Se Jesus, nós morre, se nós não for cumprir esse voto, que a gente morra. Mas vamos honrar a Deus. Vamos ser um testemunho. Acabou, gente. Você sabe por que muitos casais não prosperam? Porque o marido quer juntar, a mulher quer gastar. E um reino dividido, nem o inferno prospera. Imagina o casamento. O marido quer construir aqui em Portugal, a mulher quer voltar para Floripa. Quando é para Floripa tá bom, duro é quando é para o Piauí, o Amazônia. Decida. Tem casal aqui que os filhos é um B.O., sabe por quê? Porque a mãe quer corrigir o pai. Coitadinha da minha filha. Decide os dois. Fala, ó, eu bato ou você? Qual que vai bater? Não consegue entrar num acordo? Não vai. Amém, irmãos? Ai, pastor, queria tanto um aconselhamento com o senhor, irmãos. Graças a Deus tem o pastor William e o pastor Rogério aqui. Fala com eles, esses homens são longânimos. O Rogério até dá uma má resposta, ele vai demorar 3 semanas. Porque eu sou muito rápido. Sabe por quê? Porque eu tenho 43 anos. E eu não quero perder mais tempo na vida não. Eu não sei se eu vou viver até 50, até 60, sabe, Luana? Eu não sei se eu vou ter o privilégio que você tem de ver meus netos. Então eu estou vivendo como se fosse hoje o último dia. Eu acordo falando, eu vou dar tudo de mim. Eu vou pregar hoje como se fosse o último dia que eu fosse pregar da minha vida. Aí tem hora que eu paro nos caras que eles estão chorando por causa de um furungo. Aí eu vou morrer. Vai não. Vira homem, rapaz. Irmãos, eu fui numa casa, diante do Senhor Jesus, o casal quase matando um ao outro. Eu cheguei na casa, falei, filha, tem lingerie aí? Busca uma lingerie lá. A menina, o que, pastor? Falei, tem uma lingerie vermelha, preta, busca lá. Ela veio com ela tudo embrulhada assim. Eu falei, pode ficar tranquila que eu não vou ver você com ela não. Estou indo embora, vocês resolvem isso aí, tchau. Vai namorar, vai amar. A gente está brigando por causa de nada. Não é? É ou não é, Fernando? Vai ser feliz. Ai, pastor, eu não tenho dinheiro para ir para as férias no Algarve. Vai para, como que é o nome ali, Rogério? Areinho.
Tira umas fotos dos lados dos barcos assim, ostenta e fala, estou de férias. Irmãos, eu juro para vocês, eu estava andando na torre. Como que é o nome daquela ponte ali? Onde ficam os turistas? O pastor William sabe, ele é guia turístico aqui. Como que é o nome lá? Eu estava na Dom Luiz, a mulher, irmãos, todo mundo passava, um tirando foto. Eu falei assim, a senhora quer que eu tire uma foto para a senhora? €1. Os turistas pararam, eu tirei a foto e eles me deu as moedas. Você está desempregado, o que você quer, irmãos? Faz um bolinho, vai lá para lá, faz uma carinha de triste assim, ó. Me ajuda, pelo amor de Deus. Se você vender 30 chocolates de €1 por dia, você já ganha €900. Você já não precisa aturar o seu patrão. O povo sai lá da Ucrânia, do fim do mundo, para vir na Dom Luiz tirar foto. Vem ou não vem? O porto está lotado de turista. E nós dois moramos aqui, reclamando, querendo ir para o Algarve. Nós moramos numa das cidades mais bonitas da Europa, irmãos. Moramos ou não moramos? Ninguém sabe que é Vila Nova de Gaia. Todo mundo pensa que é Porto, mas tudo bem. São primos. Fala para sua esposa assim, meu bem, põe uma roupa bonita. Ela não tem, coitadinha, roupa bonita. As roupas dela tá tudo velha, mas ela vai fazer uma maquiagem. Passa no Mercadona, gasosa, um limão e um saquinho de gelo. Leva uns 3 copinhos arrumados e um canudinho, ó. Gasosa, né, Rogério? E um saco de batata. O Rogério já fez isso tanto que a Irena falou, não aguento mais. Aí o dia que eu tiver uma casa igual a do irmão Júnior. Irmãos, quem aqui é casado e mora num T0? Olha que benção, não tem nem jeito de brigar. Que como que vai dormir na sala? Está sem dinheiro? Inventa algo, viva. Deixa Deus fazer. Amém? Amém? Eu quero viver o que Deus tem. Vale a pena. Mas a gente é de uma geração, Herbert, que quando falta eu tinha, Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor tem que me dar. Senhor, deixa eu falar, se o Senhor quiser me dar, o Senhor pode dar. Se o Senhor não der, eu vou continuar aqui, tá? Tudo certo. O Senhor não me deve nada. Só não deixa eu ir para o inferno. Amém? Amém? Hoje eu vim para cá 4 horas da manhã, parei numa blitz, saindo de Vila do Conde, mais de 200 carros parados. Aí o policial falou, o senhor consumiu bebida alcoólica? Eu falei, nunca bebi na minha vida. Aí ele falou, o primeiro brasileiro que não é alcoólatra, que bebe, que ingere bebida alcoólica. Eu falei, nunca bebi. Ele me deu um negocinho assim, ó. Ele falou, sopra. Eu comecei a cantar. Te louvarei. Ele falou, não é para cantar não. Eu, receba. Aí ele falou, não é assim, você nunca soprou o bafômetro? Eu falei, primeira vez, eu era doidinho para fazer esse trem. Ele falou, aonde o senhor vai essas horas? Eu falei, para oração. Ele falou, como que é? O outro arregalou. Eu falei, eu vou orar. Sou pastor evangélico. Aí ele, meio estranho, né? O cara vem 4 horas da manhã para a igreja. Ele está acostumado com um pastor tudo gordo, sem vergonha, que chega 10 para as 10. Tem um estacionamento privado. Aí eu dei a carta e o documento do carro. Falei, não sei onde está não. Esse carro é emprestado, porque eu não tenho carro não. Quase que eu falei, só não tem um para me emprestar não. Aí eu falei, se o senhor importar, eu vou ligar para o meu amigo, que está dormindo agora. Mas eu tenho que acordar para ir para oração também. Eu já acordo, ele pergunta onde está o documento. Ele falou, pode ligar. Eu liguei, Júnior, onde está o documento? Ele falou, no porta-luva. O cara falou, não, pode ir embora, não precisa de documento não. Pegou minha carteira, deu uma olhada assim e falou, vai embora. Quando eu saí, ele falou para o outro assim. Eu não ouvi, mas eu tenho certeza que ele falou, aparece cada doido aqui, né? E o melhor, todo mundo na fila, Vitor, eu falei para ele, tira o cone aí para mim que eu tenho que atravessar aqui, porque eu não posso chegar atrasado. Ele tirou o cone, eu passei e ele falou com o outro assim. Eu acho que ele falou,
Rapaz, brasileiro que não bebe, crente, e ainda que dá ordem para nós, é a primeira vez que eu vi. Deixa eu te falar uma coisa para você. Deus tem isso para você, irmãos. Deus tem casa, você mora, irmãos, tem irmão aqui que não pode me chamar. A sua sorte é que eu não vou na sua casa. Porque se eu for na sua casa, chegar aquele barraco velho lá, eu falo, irmão, você está servindo, é o diabo. Não é Deus não. Um dia eu cheguei na casa da irmã, ela falou, não repara a bagunça. Eu falei, não, eu vou reparar, agora dura é vocês viver aqui nesse lixo. Sentei no sofá, o sofá veio do lixo, um buraco na bunda no sofá. Eu falei, filho, como que você vê aqui, dentro do sofá sai um gato? Não, pastor, é porque está passando luta, não, você está desobedecendo. Porque a Bíblia fala que se obedecer à voz do Senhor teu Deus, você vai comer o melhor dessa terra. Se você obedecer a Deus, Deus vai mandar com que as pessoas mandem as coisas boas para você. Você pode não ter, irmãos, eu não tenho dinheiro para ir nos melhores restaurantes, mas Deus faz homens me levarem nos melhores restaurantes. Amém? Fique em pé. Fala para o seu irmão, fala assim, irmão, para de mentir para você. Não fala. Eu sei que você não quer arrumar problema aí. Fala para ele. Fala, para de ser mentiroso. Não, Rogério. Aí na hora que vai falar, o irmão não quer falar não. Fala para o seu marido aí agora, para arrumar uma contenda. Fala para o seu marido assim, mulher. Fala, estou cansada de passar a luta com você. Fala Irena. Fala, estou cansado de água com gás, com batata. Amém? Ajuda aqui. Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que fala assim, ai, servir a Deus é essa luta. Você está servindo o diabo. Servir a Deus é uma bênção, irmãos. Porque Deus pode te dar tudo, mas se Ele não te der nada, você está feliz do mesmo jeito. Eu vou nos restaurantes caros, fico feliz. Eu vou no Flor de Lis, fico feliz. Eu vou comer na missão, eu estou feliz. Porque não é o que muda, não. É o que Deus tem. Amém? Quem aqui quer viver o extraordinário? Quer ou não? Quem aqui estava na igreja quando eu falei que os portugueses, que os brasileiros iam ser deportados? Não, mas vocês pegou agora. Eu falei lá na Maia. Lá na Maia eu falei, Deus vai deportar brasileiro nesse país. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para os que ficar, porque tem uns aqui que também não vai ficar não. Vocês vão ver até português ser deportado para o Brasil. Eles vão confundir, uns vai mandar para lá. Fica velhaco, irmão Abílio. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus está limpando essa terra. Deus está tirando todo mundo que não tem propósito daqui. Sabe por quê? Porque está vindo chuva sobre Portugal. Deus vai fazer, gente, quem ficar aqui vai enriquecer, vai prosperar. Nós vamos comprar casa, nós vamos comprar lancha. E se não comprar, nós compra barco de bote, né, Herbert? Tem gente que está orando para ter lancha. O Herbert estava orando para ter um barquinho da Shen. Semana que vem, aonde os barcos vai, nós vai, Herbert, ó. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós vamos viver, irmãos, porque Deus tem algo para nós. Amém? Nós vamos honrar o Senhor. Nós vamos honrar. Você é marido, as mulheres estão aqui, o marido não está. Chega na sua casa, fala para o seu marido, falou, eu vou honrar a Deus. Se você não quiser honrar a Deus, fica tranquilo. Que roupa que você quer no seu velório? Jesus vai matar você. Uma vez uma irmã perguntou para mim, pastor, meu marido está me traindo, o que eu faço? Eu falei, ora para Jesus broxar ele. Dá um câncer na próstata dele. A irmã chegou lá e falou para o marido, meu pastor falou que você vai ter um câncer de próstata. 2 semanas o irmão estava na igreja, ô pastor, tira a palavra lá. Ora. Sabe o pastor que está pregando para vocês? Chegava drogado todo dia. Meu pai enchia a mão de óleo assim, ó. Passava na minha cabeça assim, ó, eu dormindo. Louco igual o Batman. E meu pai mais louco do que eu. Meu pai falava assim, você vai ser um pastor. Você não é um nóia. Você não é um filho do diabo. E batia na minha cabeça, e eu dormindo. Aí depois ele cansou de ungir aqui, ele começou a ungir os pés. Eu já ia dormir, eu deixava os pés do lado de fora.
Aí eu ia dormir, meu pai ungia meus pés. Quando você for usar droga, Deus vai queimar os seus pés. Eu não sei se eu larguei as drogas, foi por causa de medo, ou foi porque Jesus me pegou, mas eu sei que eu larguei. Amém? Amém? Busque, irmãos. Busca a Deus. Eu falei, vou. Amanhã nós vamos começar 21 dias de jejum e de oração, 6 horas da manhã. Se você é mulher e seu marido está aqui na igreja, amanhã você dá um soco na costela dele, põe um relógio despertar naquele barulho mais enjoado, 5h45. Aí na hora que você acordar, você dá uma cotovelada nele e fala, foi para você que eu botei o relógio despertar, vai orar. Nós vamos orar pelas famílias, nós vamos orar para ter dinheiro, nós vamos orar para ter ideia, nós vamos orar para prosperar, nós vamos orar para pagar as nossas dívidas, nós vamos orar para levar as nossas esposas para passear, nós vamos orar para ter férias, nós vamos orar para Deus honrar a gente, e Deus vai lembrar de nós e vai nos socorrer. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, essa manhã nós queremos fazer como Jonas, nós queremos nos arrepender. E nós queremos pedir ao Senhor, tem misericórdia de nós. Nos dá uma nova chance. Nos dá uma nova chance. Nos dá uma nova chance, Senhor. Deixa a gente escrever uma nova história. Deixa a gente viver algo extraordinário. Deixa a gente experimentar algo grande. Nos ensina a te obedecer. Nos ensina, Senhor. Nos ensina. Nos ensina a te servir. Sim. Nos ensina a te honrar. Nos ensina a tirar as pessoas que devem sair das nossas vidas. Sim. Tira de perto de nós quem está afundando o nosso barco. Mas nos tira também se nós estivermos afundando o barco de alguém. Tem misericórdia de nós essa manhã. É o que eu te peço, crendo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ofertar? Sai do seu lugar, traga a sua oferta, seu dízimo na casa de Deus. Amém? Você que quer ofertar via MBWay, tem um banco aí, tem uns irmãos aqui. Tem um irmão, tem um MBWay aqui. Felipe. Quem quiser ofertar para o MBWay, fala com o Felipe, se não tiver o número. Aleluia! As vezes que eu te entristeci, não pensei em Cristo, só pensei em mim. Aleluia! Ajude a me